Ah, muito na conexão com o professor Diogo Calazans. Pô, coisa boa. Hoje conseguimos, né, professor? Tá, Tudo bem? Hoje vai. tô conseguindo. Você Tá conseguindo me ver, me ouvir? Não, tá aqui, tá só mas eu tô conseguindo lhe ver e lhe ouvir. Estabilizou? Oi, professor. Que bom, porque a segunda live tinha que dar Agora certo, né? estabilizou. Coisa boa. Estabilizou. Eu, na Essa a verdade, eu gente já tava, aprendi né? depois Sem daquela crédito se não funcionasse. as dicas de como fazer quando acontece isso, que isso é muito comum que estava acontecendo. É, É verdade, professor. Eu já vi que muita live está é, sendo com horário e esse quebrado, horário que está justamente para direito tem poder muito, né? evitar esse horário de Nas pico 5 horas, também. está todo mundo marcando o mesmo horário. Exatamente. Exatamente. Estou aqui Eu recebendo vi, também e cumprimentando Marcos todas as Feitosa pessoas que estão entrou. entrando aqui, né? O Instagram está avisando todo mundo ainda. O doutor Marcos Feitosa, querido amigo, foi coordenador aqui conosco na ESA, fez uma live maravilhosa Professora também, Tamise também a entrou, quem eu professora de família, agradeço acabei de sempre, ver. sempre, sempre a colaboração. E olha, coisa boa, doutora, seja muito bem-vinda. E a gente hoje vai ter, eu até vou Sim. colocar aqui nos comentários a temática de hoje, para ver se Isso. fica fixo aqui, né? São os impactos da pandemia no direito de família, não é isso? Para que a gente possa trazer todas as dúvidas ou peculiaridades, né, desse momento tão difícil que a gente está vivendo É. nessa seara que tanto nós admiramos, que é o direito de família, né? O professor Diogo é um especialista no assunto, professor mestre, doutor, professor da graduação e do programa de pós-graduação da Universidade Tiradentes, e vai ter muitas informações bastante úteis para a nossa militância da advocacia aqui para trazer. Só aqui colocando comentário, no direito de família, vou publicar, vou ver se eu consigo fixar, e eu acho que vai. Deixa eu ver se fixar comentário. Enquanto você está Ok, fixando o comentário, eu queria dizer da alô alegria enorme que eu tenho todos. de falar para a ESA. Eu já fui coordenador de gestões diferentes, fui professor na sua gestão, junto com o Marcos Feitosa. Então, a ESA tem um carinho especial. Eu fiquei quase 10 anos na ESA como coordenador, Exatamente, agora na sua gestão, como professor. Então, falar para a ESA, para mim, é muito, traz muita alegria. É uma coisa que traz muita alegria para mim mesmo. eu que fico muito feliz, professor. A sua atenção, a sua simpatia, a sua propositura desse tema, né, para participar, e nunca É, disse não, sempre colaborou aqui conosco, com a advocacia. E eu acho que a gente já pode até começar aqui a falar um pouquinho, né, sobre essas questões iniciais. Eu tenho certeza que daqui a pouco vão surgir comentários, claro, e a gente vai bater um claro. papo, né, que seja o mais descontraído aqui possível. Professor Diogo, professor Diogo, queria primeiro que você contextualizasse, né, é, quais são as dificuldades das pessoas que as famílias estão vivendo, no seu ponto de vista, nesse momento. Antes de falar da parte jurídica, eu acredito que existe um contexto Essa é social, uma pergunta super importante. psicossocial aí Agora, na importante, né? pandemia, teve um aumento de 177
do número por cento do número de divórcios. E se deu por quê? Porque muitas famílias convivem, marido, mulher, mulher com mulher, homem com homem, mas convivem numa vida, numa rotina desgastante, em que a pessoa trabalha 3 turnos, chega à noite em casa, pouco convive com o marido, nos finais de semana estão em festas, em eventos com outros familiares, e não existe um contato direto. Às vezes até um não conhece o outro. Então, acontece muito pessoas que só ficam felizes com outras pessoas viajando, indo para a casa dos amigos, indo para o restaurante. E aí a pandemia fez isso. A pandemia fez com que as pessoas, os casais, se conhecessem. E aí, nesse momento, se conhecendo, vendo o lado bom e o lado ruim das relações, estourou o número de divórcio como nunca foi visto antes. Eu falo muito com grandes doutrinadores sobre direito de família, e eu tenho para mim que nós vamos ter um boom na advocacia em relação à família e sucessões como 30 anos nunca existiu. Vão existir inúmeros problemas. Direito de família eu acho que é o principal, mas em direito civil como todo, problemas para serem resolvidos como nunca antes existiu. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ver é que essa pandemia fez que os casais tivessem autoconhecimento e muitos deles, conhecendo, houve, infelizmente, o divórcio. 177%, para ser específico. Nossa. De fato, professor, as repercussões da pandemia no direito civil são inúmeras, né? E a gente vai ter a oportunidade aqui de falar, além desse momento de convivência intensa, né, dos casais, a gente também tem uma convivência intensa com os filhos, aqueles que a gente já tinha problemas ou aqueles que não tinham problema algum, os filhos que não moram com os dois pais ou mães, mas que moram em casa, vivem em casas separadas, a depender do regime de guarda, né? Então, são várias as questões realmente que essa pandemia nos traz. É verdadeiramente desafiadora, né? E o que é que inicialmente caberia ao advogado civilista, ao advogado de família, para ficar atento a esse momento, já que esse boom virá, eu concordo, eu acho que é inevitável, né, que as famílias precisarão de um auxílio, uma assessoria jurídica. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o bom senso e o acordo de vontades. Nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que o Poder Judiciário está funcionando, mas está funcionando com restrições. Os servidores estão trabalhando nas suas residências, o juiz está trabalhando na sua residência, não é fácil falar com o juiz, não é fácil falar com o assessor. Quando a gente liga para uma determinada vara, cai o telefone especificamente em um servidor, nem sempre esse servidor pode tratar de todos os assuntos. Então, o judiciário não está funcionando como funcionava antes. Isso é o primeiro ponto. Sendo assim, eu acredito e aconselho, inclusive, os clientes que chegam a mim, que tenham o bom senso. Tentem fazer o melhor acordo sem que esse caso seja levado para o judiciário. Isso sempre foi a melhor opção. Mas nesse momento da pandemia, eu acredito que é o primordial. Tem que se analisar o caso concreto. As partes podem, inclusive através de advogados, não é? Sempre é interessante isso, negociar, abrir mão, ter o bom senso, o acordo de vontades e, posteriormente, até pós-pandemia, homologar isso em juízo. Isso pode ser através de e-mail, um acordo simples que qualquer advogado pode redigir. Por exemplo, numa ação de revisão, uma revisão de alimentos. Quantos pais ou mães não podem pagar os alimentos por conta da pandemia? Nós sabemos que o desemprego não é justificativa para o não pagamento. É justificativa para a redução ou a revisão dos alimentos. Mas é necessário que a mãe, ou o menor, a mãe que recebe a pensão do menor, tenha o bom senso e, sabendo que o pai está desempregado, pague um valor menor, independentemente de uma ação judicial, que vai ter uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução e uma sentença posterior.
Isso pode ser acordado através das próprias partes ou, principalmente, com os seus advogados, para que esse acordo fique correto e, posteriormente, homologado no judiciário. Então, acho que a palavra primordial no direito de família, nesse momento de pandemia que nós estamos falando, é o bom senso, o acordo de vontades e o judiciário na última opção. Quando as partes não conseguem resolver, o judiciário é a última opção. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume, nos Estados Unidos é muito comum, colocar nos contratos uma cláusula que, havendo litígio, os próprios contratantes têm que ir negociar, resolver o litígio. Claro que os alimentos não se trata de contrato, mas, em geral, não seria interessante que qualquer mudança que houvesse através de uma pandemia, fato extraordinário, fato imprevisível, que as próprias partes pudessem negociar? Ou através de comissão de mediação, ou através das próprias partes contratantes? Eu acho que o futuro da gente vai caminhar para esse lado. O judiciário está cada vez mais lotado de processos, com menos recursos. Os processos estão cada vez mais demorando. No direito de família, as partes têm que expor a sua intimidade para o juiz. No direito de família, as partes têm que colocar a vida do seu filho, a vida do casal para o juiz decidir. Não seria muito mais interessante que as próprias partes pudessem resolver isso? E aí a gente tem que primeiro abrir a mente da gente mesmo, dos advogados. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, 17 anos atrás, eu ia para a audiência de conciliação já com a visão de não fazer conciliação. Vamos até o final, eu quero recurso, eu quero STJ, eu quero todas as instâncias, eu quero provar que eu sei, colocar na prática. Eu passei por isso. Eu acredito que hoje a gente não pode mais ter essa ideia. A gente tem que ir, o advogado, para a audiência, sabendo que vai ter concessões mútuas. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Aquilo vai ser resolvido naquele momento para que não tenha que um terceiro, o Estado, através do Poder Judiciário, resolver isso. Eu penso que essa será a nova visão da advocacia, principalmente em relação ao direito de família, para pós-pandemia. Sem dúvida, eu acho que aí entra, além do bom senso, entra o exercício de uma comunicação não violenta, né? O exercício dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu queria até registrar aqui a presença do nosso presidente Inácio Kraus, aqui na live, da nossa querida vice-presidenta Ana Lúcia Aguiar, que fez uma observação interessante, né? Exatamente. Até os telefones, muitas vezes, dos tribunais, dos fóruns, não estão disponíveis, né? Até para que se busque uma solução mais rápida, uma solução adequada para o momento, né? Nem tudo é ter razão. Eu tenho certeza que existem pessoas que ainda estão com o espírito armado, né? E aí a sua fala vai muito ao encontro disso, que a gente precisa realmente se desarmar, né? Tanto as partes como os nós advogados. E quando isso não é possível, professor Diogo, né? Quando a gente realmente tem a pandemia como um fator preponderante, por exemplo, na manutenção de uma pensão, dos alimentos que foram arbitrados, em que medida você entende que a pandemia primeira pode coisa afetar, que a gente tem que analisar, por exemplo, a prestação de alimentos? Só se pode revisar uns alimentos em relação à pandemia se o fato extraordinário afetou aquele caso concreto. Então, o primeiro ponto que tem que se analisar é se afetou o caso concreto. Porque você pode ter, por exemplo, um pai que paga uma pensão de 30% dos seus rendimentos e é um servidor público federal. E existem casos de pais desse tipo que entram com ação de revisão, atualmente, aqui em Sergipe. E aí, o outro advogado pergunta: doutor, o senhor está pedindo revisão com base em quê? Ele, com base na pandemia. Mas o que foi que a pandemia afetou o seu salário? Você é servidor público federal, não tem atraso. Ele, mas por conta da pandemia, a pandemia é um fato imprevisível que atingiu toda a sociedade. Não é assim. Tem que se analisar o caso concreto, se aquele pai ou aquela mãe
teve o seu salário comprometido e analisando o fato concreto, que é o surgimento de um fato novo, que é o requisito da revisão de alimentos, com certeza, havendo o fato novo, o juiz vai revisar, sempre pensando no melhor interesse da criança. É um princípio do ECA, mas que, sem dúvida nenhuma, é um dos princípios mais aplicados no direito de família quando se fala de interesse da criança. Então, lembrando, o desemprego não é justificativa para o não pagamento da pensão, mas é justificativa para a redução ou a revisão. Lembrando que o advogado tem que fundamentar, não nas teorias em geral, da possibilidade da revisão ou da imprevisão, mas que aquelas teorias efetivamente alteraram a relação de alimentos. Eu acho que é o ponto principal em relação a isso. É importante frisar isso, né? Porque muitas vezes a chave do sucesso de uma petição bem feita, né, não é apenas a redação, o uso escorreito do português, mas sim como você faz adequar a teoria ou o fundamento legal à situação fática, né? A demonstração que, de fato, a pandemia afetou o equilíbrio financeiro de uma pessoa, aí sim pode suscitar o que o professor Diogo muito bem explicou, a revisão, a redução, ou quiçá a majoração, a área né? de saúde Há está mercados que enriquecendo, estão né? se enriquecendo. O filho também pode entrar com ação para aumentar a pensão. É bom falar sobre isso. O filho também pode, porque ele pode ser um vendedor, o pai, um vendedor de máscaras, imagine. Um vendedor de álcool gel, imagine. Então, vai ficar muito maior. Mas isso não quer dizer também que o fato do poder econômico, da possibilidade do pai ter aumentado, que o juiz vai aumentar a pensão do filho. Por quê? Porque o juiz tem que se basear na possibilidade e necessidade. Se o pai ganha 1 milhão e o filho precisa de 1.000, ele não vai dar 10% de 1 milhão. Ele não vai dar 100 mil ao filho. Ele vai mensurar a necessidade dos filhos, que será comprovada mediante documentos, recibos, nota fiscal de pagamento e a possibilidade do pai. Então, também a gente não pode imaginar que o fato de ter um aumento por si só do salário do pai já é a causa para a majoração da pensão. Nós temos que analisar o majoramento da pensão do pai juntamente com a maior necessidade que o filho teve em virtude da pandemia. Aí sim é um fundamento correto para os advogados tentarem majorar, aumentar o valor da pensão. Exatamente. Perfeito, verdade. A aplicação na prática do binômio, né? Necessidade e possibilidade. É verdade. E com relação, eu acho que é interessante, muitas famílias devem estar passando por esse momento em que filhos que convivem em duas casas, em razão do regime de guarda estipulado para o caso, em que, em razão da pandemia, um dos genitores não quer que o filho vá, seja pela guarda ou seja pelas visitas, né, determinadas para a casa do outro cônjuge. Queria que você falasse um pouco, seja da sua experiência ou seja da sua opinião a respeito disso. Se é cabível algum tipo de modificação do regime de visitas boa pergunta. ou de guarda já estipulado em razão da pandemia. Os primeiros litígios que envolveram o direito de família na pandemia foram em relação ao direito de visita. Primeira coisa que a gente tem que frisar, a regra no atual Código Civil é que a guarda seja compartilhada. Isso quer dizer o quê? Na guarda compartilhada, que tanto o pai quanto a mãe vão decidir sobre a vida da criança. Tanto o pai quanto a mãe vão escolher o colégio. Tanto o pai quanto a mãe vão escolher se a criança vai fazer a expulsãozinha do colégio. Mas isso não quer dizer, na guarda compartilhada, que a criança tenha duas residências. Na maioria das vezes, na guarda compartilhada, a criança tem a residência com a mãe. E o direito de visita com o pai. É regra geral. Pode ser o contrário. A residência com o pai e o direito de visita da mãe. Eu estou falando regra geral. E agora, na pandemia?
Já nós tivemos, inclusive, decisões dos tribunais, eu já falei isso, inclusive, em outras lives na TV Sergipe, que deve prevalecer o melhor interesse da criança nessa fase. Qual é o melhor interesse da criança? Ela circular, não ficar em isolamento social e ficar circulando de uma residência do pai para a residência da mãe ou ficar só na residência fixa dela. Não tenho dúvida que é o melhor interesse para toda a sociedade ficar em isolamento social, ficar na sua residência. Então, acredito que durante a pandemia deve suspender o direito de visita e isso pode ser compensado posteriormente. Precisa para isso uma ação judicial? Inicialmente não. O pai e a mãe podem entrar em acordo através dos seus advogados, trocar e-mails, mensagens de WhatsApp e dizer, olha, nosso filho vai ficar na residência dele, fixa, mas vamos compensar isso posteriormente. Ao invés das férias só serem de 15 dias, ele vai ter 30 com você. E o pai e a mãe têm que pensar no melhor interesse da criança nesse momento. Se não houver acordo, aí sim deve-se entrar com ação judicial. Mas isso não quer dizer do pai estar com a mãe e o filho estar com a mãe na sua residência e o pai não ter o direito de visita, que o pai não vai ter que conviver com o filho. Porque as pessoas podem conviver utilizando a tecnologia. O pai pode ter contato diário com seu filho através de uma chamada de vídeo. Ele pode participar diariamente, acompanhar o dia a dia do seu filho, ligando, fazendo uma chamada de forma virtual. Essa tecnologia que nós estamos utilizando agora é a prova disso. A gente não precisa mais fazer uma palestra pessoal, eu estacionar meu carro lá no centro da cidade, ir dentro da ESA, ir ao auditório, ligar o ar-condicionado. Não precisa mais isso. Não é? A tecnologia serve justamente para a gente aproximar as pessoas dos seguidores aqui do meio, os seguidores da ESA, e os pais podem fazer isso em relação aos filhos. Não quer dizer que o pai vai deixar de ter convívio com o filho. Quer dizer que, momentaneamente, o pai deve, pensando no interesse da criança, usar a tecnologia para ter contato com o filho. Posteriormente, após a pandemia, isso vai ser compensado. Então, se o pai tinha 15 em 15 ver o filho, ele vai ver todo final de semana. Isso deve ter um acordo de vontade. A gente não pode mais. Eu vejo, Cleiton, nos casos concretos, o pai que quer uma hora a mais ficar com o filho e a mãe quer fazer uma petição para mostrar ao juiz. O pai que quer trocar um final de semana e quer fazer uma petição para o juiz. São processos de direito de visita que nunca terminam. Porque as partes não querem resolver o seu problema. As partes não têm o bom senso. As partes não conseguem fazer o acordo de vontades. É verdade, é verdade. Esse ânimos, né, de consenso, ele é fundamental. E também cabe à advocacia, né, esse tipo de consciência. A gente a gente tem uma formação um pouco belicosa, vou chamar assim, beligerante, mas a gente tem que realmente se adaptar aos novos tempos e às soluções que tanto não abarrotem o Poder Judiciário, como também dê uma solução satisfatória, com a celeridade necessária às partes demandantes, né? Eu também penso, professor Diogo, que a gente tem aí alguns enfrentamentos no direito de família em relação às questões judiciárias propriamente dita, né? Será que essa pandemia tem atrapalhado, por exemplo, ações de investigação de paternidade, né? Outras ações que já estavam em curso, né? Será que essas ações merecem ter algum tipo de celeridade no judiciário? Como é que o senhor tem visto na esse prática, de funcionamento mesmo enquanto estavam suspensos os prazos, todas as ações poderiam ser protocoladas e os juízes sempre despacharam as liminares. Isso teoricamente. Na prática, a gente sabe que é muito mais difícil um processo ter o seu andamento normal. Eu já ingressei com ação de investigação de paternidade durante a pandemia. Se torna tudo mais difícil por quê? Porque é necessário que exista um exame
feito por um laboratório, é necessário que exista inicialmente uma audiência de conciliação e até todas as partes, todo o Poder Judiciário, toda OAB se acostumar com essa nova audiência, isso levou tempo. Nós estamos fazendo as primeiras audiências agora. Mas quantos meses já se passaram até ter a primeira audiência de conciliação? Então, isso eu acho que influenciou negativamente para as ações que necessitavam de urgência. Teoricamente, desde o início, o CNJ disse que as ações que necessitam de liminar, elas teriam que ser despachadas pelo judiciário. Mas, na prática, se torna muito mais difícil, porque não há a possibilidade do contato direto do advogado com o magistrado. Como nós falamos inicialmente, existe um funcionário da vara que é responsável por atender todas. Na prática, tem 2 telefonistas em todo o Tribunal de Justiça para atender as ligações de todas as varas. Só para você ter o alô, alguém atender, você fica 1 hora ligando, 2 horas de FI. Quando você consegue dar o alô, aí quem atende é o funcionário que não vai despachar a liminar, que às vezes não é o assessor de juiz, que às vezes não é o judiciário, não é o juiz. Então isso eu acho que implica de forma negativa para demorar mais ainda o processo judicial. Fora que os juízes ainda estão com o pé atrás para marcar as audiências de instrução. Isso porque o advogado, ele poderá... O juiz não vai ter o poder de verificar se o advogado está ou não instruindo a sua testemunha, né? Porque eu estarei aqui com minha testemunha, o juiz não vai ter como verificar se eu estou instruindo ou não a minha testemunha. Então, é algo, tudo é novo, é tudo muito complicado. Nós vamos ter que se adaptar a essa nova tecnologia à força, né? A gente... quem está acostumado a ser professor, eu, você, já estamos acostumados a essa tecnologia. Mas nem todos os advogados estavam acostumados. A OAB fez um papel incrível. Eu até assisti e repostei, fez um workshop com os juízes e os criadores. Você participou, o presidente Inácio, vários juízes. Eu assisti, não no dia, mas assisti depois no YouTube, um workshop informando tudo como iria funcionar dessa. E eu vi lá a quantidade de visualizações dos advogados no dia que eu fui assistir. Pouquíssimas, não é? Pouquíssimas visualizações. Então, o advogado tem que ter também fazer a sua parte. Ele tem que estudar como se utiliza a tecnologia. Porque a OAB está fazendo sua parte, o judiciário está fazendo sua parte, mas o advogado tem também que se adaptar a esse novo cenário. Tenho para mim. É isso mesmo. E a gente está tentando se esforçar mesmo a levar toda a advocacia o conhecimento dessas novas regras do jogo, digamos assim, né? O tribunal pôde se antecipar e, quando colocou em prática as suas ferramentas, a advocacia não estava preparada, né? A gente, de fato, tem gargalos enormes a respeito das audiências de instrução, sobretudo. A gente sabe que quando uma instrução depende da oitiva das partes, uma instrução mais simples, não vai ter grande impacto, mas na oitiva de testemunhas a gente ainda não conseguiu uma solução confiável em termos de segurança e que garanta que aqueles depoimentos não sofreram qualquer intervenção. E com relação a esse acesso ao judiciário, a gente tem visto essa dificuldade de fato com a telefonia. E o distanciamento, ele agiliza diversas questões. A gente foi atropelado por uma pandemia que vai trazer benefícios enormes, eu não tenho dúvida, com relação ao uso da tecnologia. Mas, de fato, a gente precisa que essa tecnologia seja usada para dar acesso e não para cercear esse acesso. Eu entendo que o judiciário ainda pode ir além do que já foi e abrir espaços para que o advogado seja atendido pelos gabinetes, né, que a gente possa despachar os processos, ainda que mediante agendamento. A gente tem ferramentas para isso e também para despachar processos como esses, de direito de família, que tem urgência, né, tutelas de urgência efetivamente necessárias, disse, né? Seja agora na Foi pandemia, o CNJ seja disse. depois. O advogado terá que ter acesso ao juiz.
No primeiro momento, o advogado terá acesso de forma virtual e, se for necessário, presencial. É a regra do CNJ, né? A regra é essa. Exatamente. Exatamente. E agora já há um cronograma, né, Presencial. de retorno às atividades de forma paulatina, né, de forma presencial a partir do dia 3 de agosto. Né? Ainda não vi o detalhamento desse retorno, mas sei que é por etapas, salvo engano, de 20 e 21 dias. E a gente espera, né, que esse acesso volte a ser o mais próximo possível. Eu não tenho dúvida que é vontade também do judiciário e a advocacia reclama, né, por esse contato mais próximo. É necessário para a administração da justiça. Né? Professor Diogo, alguma questão que o senhor gostaria de levantar a respeito dessas relações parentais Olha, em tempos de para esse pandemia? O que é caminho que a que gente nós estamos poderia destacar, falando, do além do que a gente já acordo, conversou? não utilização do poder judiciário, eu acredito que, em relação às sucessões especificamente, nós vamos ter um crescimento enorme do planejamento sucessório. Por que eu estou falando isso? Porque nós nunca estivemos tão perto da morte como nós estamos agora. Todas as pessoas pensaram de algum momento e que poderiam morrer. Então, nós tínhamos uma cultura de não fazer seguro de vida, de não fazer testamento. Para fazer um testamento, para você ter uma ideia, você deve saber disso, custa R$ 150. Mas o brasileiro não tem costume de fazer um testamento. O processo mais antigo que nós tivemos no Poder Judiciário brasileiro, que é temas de tese de mestrado e doutorado, que teve mais de 100 anos na cidade de Rio Grande do Rio Grande do Sul, foi um processo de inventário. Mais de 100 anos. Então, eu acredito que a palavra-chave para resolver a maioria dos problemas relacionados a famílias e sucessões, especificamente as sucessões, é fazer um planejamento sucessório. Como pode-se fazer isso? O planejamento sucessório é o dono do bem, o proprietário do bem, planejar como ficará a divisão do seu patrimônio após a sua morte. Vou contar um caso concreto. Qual é o maior problema quando o cliente procura advogado para abrir o inventário? O valor das custas, dos impostos e dos honorários que os herdeiros não têm. Têm um patrimônio milionário, mas eles não têm o dinheiro para fazer esse pagamento naquele momento, imediatamente. Como poderia ser resolvido isso? Com um simples contrato de seguro de vida, que o titular em vida pagaria R$ 30, R$ 50, e no final, após a sua morte, não ia ter esse desgaste de necessidade para pagar esse valor. Então, tem uma frase de um sócio meu, Luan Mainardi, que quem faz planejamento sucessório prova o amor que ele tem para a família. E a mesma coisa eu digo em relação à transformação desse patrimônio em vida para o próprio titular transformar um patrimônio privado em uma empresa, que ele tem várias vantagens em relação a isso. A maior delas é a questão do imposto, em que reduz de 27% às vezes para 10% de ganho em vida. Então, a pessoa que tem um patrimônio de aluguel, e aluguel você paga imposto de renda das rendas do aluguel. Você pode transformar o patrimônio de pessoa física, dona de um patrimônio, em uma pessoa jurídica. E isso tudo conforme a lei. Ninguém está falando aqui de burlar a lei ou fazer algo que vai burlar o pagamento de imposto. É algo dentro da lei. E aí, esse planejamento sucessório pode-se também, transformando esse patrimônio privado em uma empresa, dizer como ficará a sucessão dessa empresa após a morte. Então, os filhos não vão brigar no processo de inventário. Pode até ter o processo de inventário, mas não vai haver briga. Porque no próprio documento, no contrato social dessa empresa, irá dizer quem vai administrar, quem vai participar diretamente, independentemente de litígio. E o terceiro instrumento, nessa nova versão que eu acredito do direito de família e sucessões, é o testamento. O testamento, que é algo simples, que você faz
em poucas horas em qualquer cartório e que custa, 100, não sei exatamente, mas R$ 150 a taxa. O dono e o titular da propriedade, ele pode dizer como é que deve ser dividido o seu patrimônio após a morte. E se esse querer dele estiver dentro das partes disponíveis e dentro da lei, terá que ser cumprido pelos herdeiros. Não há como ter um litígio envolvendo isso. Mas nós tínhamos antigamente uma cultura de não querer fazer testamento, mas aumentou em muito o número de testamentos agora na época de pandemia. Inclusive, está se pensando e discutindo em lives de grandes doutrinadores no Brasil a possibilidade de você fazer um testamento virtual. Porque se você, por exemplo, está doente com o coronavírus em casa, você não vai sair da sua casa para ir no cartório. Nem o tabelião vai vir na sua residência, obviamente. Então, por que não se pensar que eu posso pegar o meu celular e fazer um vídeo dizendo como eu quero que seja dividido esse patrimônio? Isso parece um absurdo que eu estou falando. E eu até achei isso. Até achei isso quando vi a primeira live de um especialista falando. Existem já decisões anteriores à pandemia, já existem decisões judiciais validando esse testamento de forma virtual. A gente não pode ficar preso às formas, à estrutura do direito para validar suas formas. A gente pode pensar na tecnologia para mudar essa estrutura. Eu falo para meus alunos, e eles começam a rir em relação ao casamento, que eu digo assim, a gente só não pode casar por meio e separar por meio de um aplicativo, pela estrutura que nós temos no Código Civil e também na Constituição, por força da Igreja Católica, que sempre defendeu que o casamento, das igrejas em si, que sempre defendeu que o casamento ia até a morte. Isso já foi rompido com a possibilidade do desquite inicialmente, com a possibilidade do divórcio, com a possibilidade do divórcio a jato, que é feito no cartório. Eu fiz agora na pandemia um divórcio em 15 minutos no cartório. Então, se você pode fazer um divórcio em 15 minutos, por que você não pode casar em 15 minutos? Por que você não pode casar por meio de um aplicativo? Como se fosse um Tinder, que você faz um match, né? Tchum, e aí o casa. E amanhã não quer, descasa. Então, a gente vai chegar a esse momento. A gente vai chegar no momento que a gente vai votar pelo nosso celular. A gente vai chegar no momento de que vai casar ou descasar através do celular por conta dessa pandemia. É algo que parece engraçado e absurdo nesse momento que nós vivemos, mas se a gente analisar o histórico de que o casamento era algo que era imutável e que foi toda uma dificuldade para a população mudar essa cultura, as mulheres primeiras que foram desquitadas, quanto preconceito sofreram, para depois existir o divórcio. Eu lembro, Cleiton, que quando surgiu a lei da possibilidade do divórcio no cartório, foi uma polêmica. E me chamaram para um debate na universidade. E sabe quem era o debate? Diogo, exatamente, advogado, um padre e um pastor. E eles queriam debater, está gravado, tá? Eu tenho isso aí gravado. E eles queriam debater se o divórcio a jato violava as regras da Igreja Católica ou as regras de processo. Nós não podemos confundir o regramento. A gente não pode misturar, até porque o Estado é laico, a gente não pode permitir que o Estado interfira nas relações de direito de família. E a prova maior disso, que o Estado interfere nas relações de família, é que o Brasil é o único país do mundo que permite-se um casamento na igreja que tem efeitos civis. O único país do mundo. Nenhum país do mundo existe isso. Então, há uma interferência direta. A gente tem que interpretar que o casamento é um contrato, tem divergência doutrinária, se é um contrato sui generis ou não, a natureza jurídica
mas não deixa de ser um contrato. Nós temos pacto nupcial antes do casamento, o casamento em si é um contrato. As partes têm que ter a liberdade de escolher como querem contratar, independentemente da interferência do Estado. Então, a interferência do Estado está em todo o direito de família. Você, por exemplo, permitir que uma pessoa seja desembargador, seja ministro, mas não possa casar e escolher seu regime, limitar a pessoa que tem lucidez a poder escolher o seu regime. Então, o que é isso? Interferência do Estado nas relações do direito privado. E isso é o que tem de maior crítica hoje em dia no direito de família. Inclusive, uma colega nossa, a advogada Rita de Cássia, fez a sua tese de doutorado junto comigo na Universidade da Mackenzie, justamente criticando isso, criticando essa interferência do Estado nas relações de direito civil, especificamente direito de família. Se a parte está lúcida, se o contratante está lúcido, por que ele não pode escolher o regime de casamento? Ah, porque os herdeiros têm o direito à legítima. Mas ele pode vender todo o seu patrimônio em vida. O titular, ele pode vender. Já é Inclusive, professor Diogo, o próprio exatamente. direito à Já legítima, existe tese no meu sobre ponto de vista, é questionável. Já é questionável, né? Ele é o fruto, ele é o nascedouro de diversas, digamos, guerras familiares, né? Disputas patrimoniais entre famílias inteiras que eram unidas e que eram realmente fraternas, ou aparentemente eram, e que a partir do falecimento daquele que era arrimo de família ou daquela que era esteio da sua família, venha a se degladiar por causa de um patrimônio que a lei impõe que o de cujos deixe obrigatoriamente para os seus herdeiros necessários. Então, por que não a pessoa que lúcida está poder dispor da integralidade do seu patrimônio, já que em vida poderia fazê-lo, né? Desde que não ficasse na miséria, desde que reservasse o mínimo para a sua manutenção. Então, eu não tenho dúvida de que a gente está aí com anos de atraso em nossa legislação civil, né, em relação aos próprios fatos. Né? A gente discutia há poucos anos uma PEC da Bengala sobre o fundamento de que os servidores do mais alto escalão, e depois foi estendido a todos os servidores públicos, aos 75 anos ainda estariam no auge da sua produção, né? Professores de universidades, enfim. E, no entanto, a gente tem essas limitações em razão da própria idade no direito de família. Eu estava conversando esses dias na pandemia com o professor Marcos Feitosa, que ele está aqui na live, acredito, sobre um caso que eu tive de um cliente, de 3 herdeiras do pai que morreu, infelizmente, de Covid, e que ele tinha um patrimônio, ele é muito famoso em Aracaju, em Sergipe, e ele tinha um patrimônio muito grande. E aí, quando a primeira coisa que a gente foi ver foi o patrimônio que ele tinha em nome dele. O que é que a gente faz? Manda e-mail para os cartórios e pede a certidão dos registros de imóveis. Todo o patrimônio dele, de milhões, ele vendeu há muito tempo atrás e ele conseguiu não fazer e não resguardar a legítima dos 3 filhos. Ou seja, se ele pode vender como esse pai fez, por que ele não pode testar como ele quer? E aí eu conversei isso com o Marcos Feitosa e ele realmente entendeu da mesma forma, que a crítica é essa, e não tem o que fazer. Os filhos não podem, se o pai fosse vender ao filho, precisaria da assinatura dos filhos e do cônjuge. Mas para o pai vender um terceiro, não precisa da assinatura, nem pode o filho anular em relação a isso. Então, é algo que a gente faz. Tem uma regra, mas que essa regra da legítima ela pode ser não cumprida, como nesse caso da venda de todo o seu patrimônio em vida pelo pai. Até mesmo quando há uma compra e venda disfarçada, né, que seria um negócio jurídico nulo, mas a doação propriamente ela pode ser feita de pai para filho, de ascendente a descendente, mas significará antecipação de legítima. Veja só, né? Que mecanismo introduzido pelo Código. Então, de fato, é uma limitação que só faz prejudicar o próprio espírito da família.
a gente tem conflitos que são gerados que não precisariam daquilo, às vezes, e a gente sabe, tanto no inventário talvez menos, mas nos divórcios é muito comum Exatamente. a disputa por aquele objeto de apreço, né, de estima, aquele baú, É, é, aquela obra de arte. Existem coisas que são picuinhas, na verdade, né? Que são coisas muito menos importantes do que a instituição, família e todo exatamente. o seu esteio para aqueles que a compõem, Eu né? acredito Então também, a se a gente gente tiver um pode tempo, falar avançar do muito tema mais mesmo. importante, que também está sendo muito polêmico, bem falou o professor Marcos Feitosa na última live, que é em relação à prisão do devedor de alimentos. Então, nós tivemos uma lei, a Lei 14.010/2020, que é a lei da pandemia, entre aspas, que determinou que a prisão civil por dívida de alimentos fosse domiciliar. Aí eu queria contar para vocês que quando a gente fala sobre direito civil e pensão alimentícia na sala de aula e na prática, a gente sabe que dos débitos do direito civil, o único que tem exigibilidade para que seja cumprido é o débito alimentar. Porque esse débito alimentar, se não houver efetivamente a prisão, se não houver o pagamento, há efetivamente a prisão. E aí a gente tem que refletir sobre isso. Primeiro, na prática, os pais, mesmo o pai ou a mãe, devedor de alimento, na prática, mesmo havendo a possibilidade da prisão, poucos no Brasil é que foram presos. Como é na prática que acontece? O juiz dá o despacho de prisão, o advogado do devedor é avisado e vai lá e paga. Na prática, nós sabemos que é isso. Mas há uma coação para o pagamento. Imagine agora em que todos estão na sua casa e o pai, se ele não pagar a pensão, vai continuar na sua casa. Então, e essa regrinha que está no código, que está na lei da pandemia, que alterou as regras do Código Civil e Processo Civil, é algo que vai contrário a tudo o que houve em relação à evolução da prisão. Inclusive, o STJ entendeu que deve-se, no caso de prisão, de devedor de alimentos, haver a suspensão da prisão enquanto nós estivermos diante da pandemia, para, no momento posterior à pandemia, o devedor cumprir a sua prisão comum e não a prisão domiciliar. Eu acredito que a prisão domiciliar é a regra para toda a população brasileira. Todos nós estamos aprisionados na nossa residência. Então, isso não vai trazer nenhuma força, nenhuma coação, que inclusive está em tratados internacionais. A possibilidade da prisão do devedor é ratificada por tratados internacionais no mundo todo. Então, a gente está criando uma regra no Código Civil que vai de encontro à própria Constituição, que permite a prisão, a própria evolução do direito civil e os próprios tratados internacionais. Então, acredito que os juízes não vão aplicar, porque os juízes de direito de família são bem severos e acreditam na aplicação do princípio do melhor interesse da criança e não tem dúvida nenhuma quando há o débito alimentar determinar a prisão. Acredito que mesmo tendo essa lei, o judiciário de Sergipe, os juízes de família de Sergipe, que eu conheço cada um deles, conheço profissionalmente, eles vão aplicar o entendimento do STJ pela suspensão da prisão comum para que ela seja cumprida posteriormente à pandemia. Acho que esse é um ponto também que a gente tem que sempre frisar quando a gente fala de direito de família, porque é um ponto super polêmico. É verdade. E falando, inclusive, dessa lei da 14.010, eu tive a oportunidade de pesquisar um bocado, de dialogar sobre ela. Você falou na execução de alimentos, que gera a prisão do devedor de alimentos, e essa lei trouxe no artigo 3º
é uma hipótese de suspensão ou impedimento, interrupção, né, de impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais, né? Então, isso também vai ter impacto na cobrança dos atrasados, né? Daqueles alimentos que ficam abertos, né? Então, essa lei, ela trouxe a possibilidade da prisão domiciliar, realmente com uma eficácia extremamente comprometida, mas também ela trouxe essa questão da suspensão dos prazos em curso ou do impedimento daqueles que não começaram ainda, para cobrar também os alimentos que prescrevem no prazo próprio do Código Civil. Então, existem pontos aí da advocacia civil que devem ser pincelados também dessa lei do regime jurídico emergencial, né? Que vão afetar em diversos aspectos do direito de família. E eu queria aqui, já estamos caminhando para o final, não quero me despedir de afogadilho, mas queria lhe passar a palavra, professor Diogo, para que você pudesse fazer suas últimas considerações ou alguma coisa. Vou só lembrar que você falou de prazo, então, tem uma novidade também, que essa mesma lei da pandemia modificou o artigo do Código de Processo Civil 611, que trazia o prazo de 60 dias para ingressar com um processo inventário, que também no nosso estado não tem aplicabilidade, esse artigo. Por quê? Porque necessita que o estado faça uma lei estadual para que aplique uma multa se não for ingressado o processo inventário dentro do prazo. Quando eu faço inventário, por exemplo, que tem imóveis no Rio de Janeiro ou outro estado, aqui a gente não paga multa e paga a multa do imóvel de outro estado. Então, com essa mudança, esse prazo ele foi dilatado para iniciar a contagem no dia 30 de outubro desse ano. Então, vai ser 30 de outubro, 30 de novembro, 30 de novembro, 30 de dezembro. Ou seja, na prática, todas as pessoas que morreram na pandemia teriam que entrar com ação até 30, o último dia de dezembro. Então, é interessante até o último dia de dezembro desse ano. Então, lembrando que não tem multa nenhuma no nosso estado para sancionar isso. Mas fica aqui já a ideia e a crítica para que o legislativo crie essa multa para que cumpra o Código de Processo Civil. E terminando, vou dizer mais uma vez a satisfação e a alegria enorme que eu tenho com a ESA. Eu fiquei em gestões diferentes, sem querer falar aqui nome de presidentes, com gestões diferentes sendo coordenador. Já fui professor da ESA na sua gestão, na gestão de Inácio Kraus, na gestão de Ana Lúcia. Vocês estão fazendo um trabalho através dessa live, através de cursos presenciais, não presenciais, maravilhosos, cursos que eu compartilho, que eu indico para meus alunos, que alguns, inclusive, eu assisto. A atual gestão da OAB está de parabéns. Eu só queria agradecer a alegria e a satisfação de estar aqui dividindo uma live com essa casa, com essa escola do advogado que eu tenho tanto carinho por vocês. Professor Diogo, muito obrigado, viu? Não tenha dúvida que o carinho é recíproco, que a ESA está sempre de braços abertos para a sua volta, porque é a nossa casa, né? A OAB é a nossa casa, de todas as gestões, de todos os advogados e advogadas. Então, seja muito bem-vindo. Minha aluna, várias mensagens aqui elogiosas, a sua fala. Eu vi algumas que eu não estava prestando atenção. Live. Eu já vi também aqui, eu queria mandar um abraço para a doutora Bruna Menezes, doutora Ramon Rocha. Nossa, foi muita gente que passou aqui, eu não vou conseguir rememorar todos, me desculpem. Porque não tem como a gente ficar falando e olhando com a Instagram. A gente não tem como, devia ter uma terceira pessoa que ficasse olhando as mensagens, né? Quando o Instagram liberar live com 2 ou 3 pessoas, vai ficar perfeita. Olha, muito obrigado. Eu queria reiterar nos agradecimentos e espero que todos tenham gostado. Essa live vai ficar salva para que todos possam depois assistir, compartilhar com seus colegas. Estou sempre à disposição de vocês. Bom descanso, bom trabalho, uma ótima semana também.